Boa noite a todos. Daremos início agora a mais uma oitiva da CPI da Saúde, instituída pela 46ª Sessão Ordinária da Câmara e ratificada pelo ato número 5 da Mesa Administrativa do Poder Legislativo. Nós já estamos aqui com o Dr. Roberto Pessoa e com o Dr. Rodrigo Luz, e gostaria de convidá-los para tomar assento aqui em local de destaque. Bem-vindos à Câmara de Viena. Quem que é o terceiro? É o Sandro, né? Mas vamos lá. Boa noite, doutor Roberto, doutor Rodrigo. A Comissão Parlamentar de Inquérito agradece enormemente a disposição, inclusive se agendaram muito rapidamente. A gente até deve um pedido de desculpas, porque nós reordenamos as nossas oitivas e nessa semana nós ouviríamos cidadãos da cidade, né? E resolvemos alterar esse cronograma em razão das oitivas com cidadão terem sido utilizadas de uma forma negativa e a experiência não foi muito positiva. Então, nós resolvemos, a partir de então, solicitar que os cidadãos viendenses que tiverem alguma reclamação ou testemunho nos enviem por escrito. Então, por essa razão, a gente cancelou e acabou que essa semana só nós mudamos, né, em virtude dessa decisão. Mas muito obrigado por terem agendado rapidamente e terem atendido o nosso pedido. Vamos qualificar, daqui a pouquinho a gente já explica a razão de nós termos convidado os senhores para estar aqui. Por favor, no microfone, doutor Rodrigo, a gente precisa do nome completo e do RG. Ok. Meu nome é Rodrigo Marini de Sales Luz. Meu RG é 3696-712, SSP MG. Residência? Rua Manuel Mateus, 1247. CRM? 92-750. Profissão médico, especialista em... Sou clínico geral e patologista clínico. Estado civil? Casado. Casado. Tá bem. Okay. Doutor Roberto, nome completo, RG. Roberto Carlos Pessoa Mendes. O RG 33-410-447, dígito 6. Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. CRM? CRM 74299. O endereço residencial? Endereço é Rua do Observatório, 3.311. Quadra B de bola, número 95. Morada da Lua. Casado. Casado. E especialidade endoscopia digestiva. Então, apresentando rapidamente os objetivos da oitiva de hoje, as razões do convite, a Comissão Parlamentar de Inquérito que foi instalada no mês de março nessa casa, se deve por conta dos episódios relativos à ruptura do contrato
do município de Vinhedo com a Santa Casa e as diversas denúncias que surgiram em torno disso, né? As questões internas da Santa Casa, as possíveis desassistências e também em relação ao sistema municipal de urgência e emergência que se originou a partir dessa ruptura. Nós até aqui ouvimos a direção da Santa Casa, ouvimos já o Dr. Carlos Henrique Martins, o Dr. Roberto Abib, que também estiveram naquele momento, ouvimos o Conselho Municipal de Saúde, cidadãos e a Secretaria Municipal de Saúde. Quero apresentar rapidamente os membros da CPI. Nós temos aí do lado direito a doutora Kelly, que nos auxilia e assessora juridicamente, vereador Edu Gelme, vereador Valdir Barreto e vereador Rodrigo Paixão, que vos fala. E aqui do lado esquerdo a Ana Lúcia, que está secretariando e assessorando administrativamente a CPI. Doutor Roberto, depois nós vamos fazer, na verdade, são perguntas similares. Doutor Roberto, o senhor estava, né, há quanto tempo trabalhando na Santa Casa e no último período o senhor estava coordenando, né, a equipe de gastro. Então, eu queria saber quanto tempo o senhor está lá e quanto tempo ficou nessa coordenação. Bom, a minha entrada na Santa Casa ocorreu em fevereiro de 93, né, quando eu comecei como plantonista da porta do pronto-socorro. Aí fui acumulando experiência, comecei a me integrar com o Dr. José Olímpio Meirelles, né, que foi meu mentor no que diz respeito à endoscopia digestiva, né. Comecei a estagiar com ele, comecei para a Unicamp e em 97, acho que foi em 97, 96, se precisar muito bem, eu assumi a endoscopia digestiva, até porque o Dr. Olímpio também saiu da Santa Casa. E desde então eu fiquei como responsável da endoscopia digestiva, até 2012, que acho que é 2013, que saí no finalzinho de 2012 para 2013, onde eu depois saí da Santa Casa. Ok. Só antes, eu me recordei agora de justificar a ausência do vereador Júnior Choca, que é membro da CPI, por razões profissionais não pôde comparecer, e a vereadora Marta Leão, que teve que passar por exames de corpo de delito devido ao episódio de ontem, e acho que todos devem saber o que ocorreu, e agora ela está na Santa Casa de Vinhedo, lá em observação, não se sentiu bem, está com hematomas e não passou bem, então ela justifica também a sua ausência. Doutor Roberto, eu vou tentar aqui caracterizar um pouco o que nos foi falado até aqui. Até peço para qualquer momento os outros membros da CPI me interromperem se eu estiver incorreto nessa caracterização. Os membros da Santa Casa que estiveram aqui dando seu depoimento falaram, em regra geral, bastante taxativamente, que não ocorreu nenhum tipo de desassistência no interior da Santa Casa, pessoas que deixaram de ser atendidas numa situação de urgência e emergência, mas que ocorreram alguns desmarcamentos e adiamentos de cirurgias eletivas, etc. Foi relatado também que existia um atraso em relação ao pagamento dos médicos, e o Dr. Roberto Abib, por exemplo, disse que havia muitos anos já que ocorria um atraso de pagamentos e às vezes rodiziava-se, né? Pagava uma equipe, depois pagava outra, atrasava um, mas na última década, pelo menos, a Santa Casa ia girando assim. De outro lado, a Prefeitura de Vinhedo nos traz alguns documentos importantes e também fala de forma bastante incisiva que sim, ocorreram episódios que podem ser relatados como desassistência. A estrutura da Santa Casa já não era adequada para a população de Vinhedo e a Santa Casa não estava atendendo a demanda da população. Isso é uma breve síntese. A pergunta para o senhor, como um médico histórico da Santa Casa, o senhor concorda com essa caracterização feita pelos outros membros da Santa Casa de que não ocorreu desassistências e os pagamentos
atrasavam frequentemente, isso não é uma questão do último período, daquele momento da ruptura? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Vou tentar ser breve, sintético, até porque tem outro colega para falar. Mas o problema do atraso, vou começar primeiro com o problema do atraso de pagamento. Eu acho que isso é um problema que não é da gestão atual, nem da gestão anterior, nem da outra. Em 93, quando eu adentrei a Santa Casa, já ocorria esse problema de pagamentos. Mas não é um problema único e exclusivo da Santa Casa de Vinhedo. Acho que é um problema que ocorre com diversas santas casas, né, de todo o país. Que realmente haviam ciclos que eu atrasava mais, atrasavam menos, né? Mas, assim, em termos, falando do meu serviço, né, em especial da endoscopia digestiva, eu sempre tive apoio. Eu não posso dizer que eu nunca tive apoio da Santa Casa com relação a isso. E também eu me coloco como um prestador, né, competente, que eu nunca deixei de desassistir em relação à endoscopia, né? E com relação aos outros serviços, sobre casos de desassistência, no modo geral, tá, eu nunca presenciei nenhum caso de desassistência, né? Podem ter ocorridos casos pontuais, mas que não venham a ser do meu conhecimento. Agora, desassistência, de ter algum movimento em que não vamos atender, não vamos fazer greve, vamos fazer algum tipo de manifestação que pudesse levar ao prejuízo ao paciente, isso eu nunca tomei conhecimento. E agora, falando no meu serviço em especial, que é a endoscopia, né, houve um tempo em que nós tínhamos 4 endoscopistas, né, e tinha um volume grande, a endoscopia da rede toda minava para a Santa Casa. Posteriormente, houve a saída espontânea de colegas que migraram para outros serviços, não por desavenças, nem por brigas, apenas por vontade própria. E aí eu fiquei sozinho no serviço. E sozinho no serviço, realmente fica difícil você dizer que não vai atender, que eu não vou fazer isso, que eu não vou prestar uma assistência a algum paciente, não vou vir dar prestar um socorro num caso de urgência se eu não estiver no local. Não, e sempre eu compareci, sempre estive disponível. E com relação à desassistência ou à desmarcação de exames em endoscopia, né, eu posso garantir aqui a mesa da comissão que realmente não ocorreu. Lógico, a Santa Casa, como eu lhe falei, né, ela sofre os problemas de todas as santas casas, né? O problema é administrativo, mas não dessa gestão, não é culpa do provedor, não é culpa do administrador atual, do antigo, do primeiro. Na minha opinião, é uma questão assim do próprio mecanismo de gerenciamento das santas casas. Tem muitas instituições, muitas santas casas em que o médico ele não tem assento nas decisões técnicas. Então, isso muito compromete. Tá? Então, acho que isso pode fazer um diferencial. Acho que isso pode ter sido diferencial até em todas essas intempéries que nós tivemos. E como eu tenho uma certa experiência até em gestão, que eu coordenei por 8 anos o pronto-socorro do Hospital Mário Gatti, né, que é um serviço pesado, um serviço realmente que de urgência e emergência, referência da região metropolitana. Eu vejo que dentro do que se ocorreu, acho que foi mais uma falta mais de diálogo, eu vejo, Roberto, falando, eu não estou assim tomando nenhum partido de médico, de fulano, de cicrano. Eu acho que poderia ter se feito mais colegiados, mais discussões, né, trazer a população para as discussões internas da Santa Casa. Eu acho que ficou, como eu lhe falei, não é culpa de A, B ou C. É a tradição, né,
geralmente que as Santas Casas, já trabalhei em Santa Casa do Rio de Janeiro, já trabalhei na Santa Casa de Campinas, né, do Hospital Os Irmãos Penteados, onde eu fiz residência médica, e não é muito diferente. Muitas vezes decisões são tomadas, aí ocorrem divergências. Tá? Então, é a minha opinião sobre esse aspecto. Okay. Agora, de desassistência, eu posso assim garantir por conhecer meus colegas de trabalho, que não há possibilidade de alguém dizer, olha, eu não vou operar esse paciente porque eu não quero, porque eu recebi, não vou prestar um socorro numa urgência. Eu acho que é uma coisa que eu desconheço, não presenciei, e pelo meu serviço de endoscopia, eu também fiz plantões de distância, diversas vezes fui à Santa Casa à noite, né, sem receber plantão à distância. Quer dizer, de parte não só minha, mas de vários colegas, boa vontade. Assim como eu tive muito boa vontade quando, aqui está o Dr. Washington aqui, que uma vez meu aparelho quebrou, a Santa Casa consertou meu aparelho, né? Então, assim, tendo diálogo, pode haver um convívio e com certeza, acho que eu acho que essa conversa que estamos tendo, acho que vai evoluir para uma coisa boa. Tá bom. Doutor Rodrigo Luz, sobre esse mesmo aspecto, o senhor como testemunho importante da história, primeiro saber quantos anos o senhor passou lá pela Santa Casa, e o senhor coordenava o laboratório, né? Isso. E quanto tempo ficou nessa coordenação? Então, eu estou lá desde mais ou menos 2002, junto com o Dr. Hermas, a gente é responsável pelo serviço de patologia clínica e medicina laboratorial, responsável pelos plantões dos exames de sangue, exame de urina, coleta de líquor e material especial. Nós estamos lá, eu estou de 2002, o Dr. Hermas está mais ou menos uns 30 anos, até a presente data. Nós ainda continuo prestando serviço para a Santa Casa ainda. Tá bem. E em relação a esse período crítico da Santa Casa, foi no mês de março de 2013, abril de 2013, onde se acentuou bastante a crise que levou à ruptura do contrato. Qual que é o testemunho que o senhor faz desse episódio do ponto de vista dessa principal alegação, de que a Santa Casa estava na iminência de desassistir a população, okay, que ela estava na iminência de não, enfim, fazer a sua obrigação? Então, como o Dr. Roberto falou, desde o período que eu estou lá, a gente sempre teve atraso no nosso pagamento. Isso aí era uma realidade realmente que acontecia. Fato, porém, é que na administração anterior, na que está agora, pelo menos para nós, serviço de patologia clínica, o atraso foi muito maior do que era o rotineiro. Tá? Havia, sim, um rodízio de pagamento de médicos, mas muitas das vezes nós, como laboratório, nós não entrávamos nesse rodízio. Nós chegamos a ficar com praticamente 8 ou 9 meses em atraso dos nossos honorários. Não é um hábito, não era o normal. Então, sim, houve reuniões onde que o corpo médico se reuniu na tentativa de tentar achar saída, mas eu acho que a queixa principal de todos nós médicos é com relação aos nossos honorários. Tá? Vale ressaltar que eu estou lá ainda, e depois que mudou a administração, o atual administrador ele tem conosco diminuído esse passivo. Então, ele herdou uma dívida muito maior do que está atualmente. Tá? Ele tem parcelado aquele atrasado, ele tem tentado me colocar mais próximo do que estava antes da administração anterior. Com relação à desassistência, mesmo sem receber, nós, como serviço de patologia, nós nunca deixamos de fazer nenhum exame, nunca deixamos de prestar nenhum exame. A gente sempre prestou, sempre quando eles me chamavam para colher o líquor de dia, de noite, sempre eu fui. Então, mesmo não recebendo, mesmo preocupado em não estar recebendo, nós nunca deixamos de prestar o serviço. Tá? Doutor Rodrigo, no dia 1º de março, o
todos os vereadores estiveram presentes com o prefeito municipal e com a secretária de saúde. Nós fizemos 2 reuniões que avaliamos bastante produtivas. Isso foi uma unanimidade aqui, no sentido que se encaminhou metas para a Santa Casa e se encaminhou o aval da Câmara de Vinhedo para que a Prefeitura e a Santa Casa celebrassem um novo acordo, claro, com melhorias, questões que deviam ser resolvidas, como essa que o senhor relatou. Da mesma forma, o Conselho Municipal de Saúde também avaliou que tinha que renovar, etc, etc. Depois dessas reuniões, nós não tivemos nenhum retorno do governo municipal até que o convênio foi rompido, né? Nós acabamos ficando sabendo pela imprensa, pela internet, que o Hospital Galileu havia sido contratado. Existe um episódio importante, que é o dia 18 de março, o diretor técnico da Santa Casa, Carlos Henrique Martins, é demitido. E nessa mesma data, a Prefeitura interrompe os repasses do governo para a Santa Casa. O senhor avalia que esses 2 eventos têm alguma relação um com o outro? Então, Rodrigo, na verdade, assim como você, eu também fiquei sabendo todas as notícias através ou da imprensa, ou do jornal, ou através de boca. Não posso afirmar que teve alguma relação ou não. Tá? Eu posso afirmar que, com relação ao serviço do Kaique lá, ele era uma pessoa importante para nós na Santa Casa, porque ele representava muito do que a opinião nossa ali dentro, né? Nós, como médicos, geralmente, nós não somos bons em transmitir ideias ou estar fazendo alguma coisa em conjunto. Tá? Apesar de não parecer, não somos uma classe tão unida assim. Então, ele, aparentemente, representava uma voz que era um elo de interseção entre Prefeitura e Santa Casa. Agora, se foi motivado, essa ruptura motivada pela demissão dele ou não, não sei. Não sei se tem alguma coisa mais além disso. Vereador Edu? A CPI está chegando no momento, claro, nós temos que dar um desfecho nesse caso. Nós acompanhamos aí o sistema de saúde e, principalmente, o foco é o porquê rompeu o convênio com a Santa Casa. Isso está gerando um problema seríssimo para a sociedade vinhedense, a gente vem acompanhando os cidadãos. E claro que nós detectamos várias coisas. E agora, no final, nós tivemos aí o comparecimento da secretária, né, que é um grande, talvez o maior dos problemas que houve, foi onde ela assume, de fato, né, um rompimento do contrato com a Santa Casa, elencado principalmente por uma carta que nós tivemos o conhecimento há uma semana, presidente, é isso? Recentemente. Bem recente. Eu não sei se vocês ouviram essa carta, eu nem sei se cabe falar de ler essa carta nesse momento, onde o diretor clínico, à época, envia essa carta, e foi lido aqui na Câmara. Ele fala da injustificada saída do diretor técnico do hospital. E aí, lá no final, não sei se cabe, presidente, depois se você quiser ler a carta, e lá no final, no item 3 dos requisitos, suspender de todo atendimento ambulatorial eletivo realizado no hospital a partir do dia 3 de abril, até que toda a situação seja regularizada. Essa carta também fala dos pagamentos atrasados, dos problemas. Então, a pergunta é, nós sabemos que teve e ainda tem problema de gestão a Santa Casa, e hoje, principalmente, porque não tem recurso, né? Você não tem o SUS, você está às mínguas. Mas todos os dados elucidados aqui, nós queremos saber se de fato, nós já sabemos que atraso de pagamento de médicos e honorários e outros sempre teve. Os médicos, por essa carta, parariam de fato o atendimento na Santa Casa? Vou fazer 3, 4 perguntinhas muito rápido e vocês respondem. Pelo pagamento, os médicos parariam de prestar serviço, a Santa Casa ia fechar por causa do médico? O prédio da Santa Casa está deteriorado, ele não tem condição de atender a população? Desassistência, o doutor já falou que não houve aí. Então,
se esses motivos elencados para nós nessa carta era motivo de romper o contrato, o convênio com a Santa Casa, e nós estamos aí praticamente à beira de fechar a Santa Casa. Sim. Bom, com relação à estrutura física, né, sobre o prédio da Santa Casa, realmente é um prédio antigo que teve reformas, né? Agora, eu já trabalhei em vários hospitais, em vários locais, né, de condições bem mais precárias. Então, eu creio que a estrutura física do hospital, pelo menos até onde eu fazia endoscopia, que era no centro cirúrgico, tá? Eu poderia ter até problemas com relação, às vezes, a material. Tá? Por quê? Porque o material é caro, como o senhor bem falou, a saúde é caro, os procedimentos são caros. Agora, que o prédio, né, em relação a outras unidades, né, ele é um prédio, a meu ver, na minha opinião, é um prédio que ele ainda é bastante utilizável. Agora, com relação ao pagamento, né, se os médicos suspenderiam o atendimento, tá? Eu creio que não, porque eu fiquei 3 meses sem receber o pagamento e depois até eu entreguei o meu cargo para o doutor Alexandre Viola, que era o diretor clínico na época. Mas por quê? Porque eu achei por bem entregar o cargo do que ficar sem receber. Agora, de deixar de atender, pelo menos eu, Roberto, isso eu nunca faria. E creio eu que a maioria esmagadora dos colegas também não. Porque uma coisa é você falar que vai fazer, eu vou parar, não vou atender, e outra coisa é fazer de fato. E eu acho que quem lida, quem trabalha em Santa Casa, e quem trabalha há muitos anos, eu com certeza não pararia atendimento. Então, essa é a minha opinião. Rodrigo? Com relação à estrutura física, eu tenho a mesma fala do Dr. Roberto. Lá, o local onde eu trabalhava, a estrutura atendia perfeitamente a minha necessidade, eu não tinha problema. Né? A gente tinha um monte de equipamento lá, as voltagens dentro do necessário, a temperatura dentro do necessário, então isso me atendia perfeitamente. Já trabalhei também em lugar muito pior. Com relação a se os médicos parariam ou não, eu penso assim, eu fiquei bastante tempo sem receber e nunca parei. E até hoje eu estou lá, a gente tem dificuldade, mas a gente também não parei de prestar o serviço. Talvez seja uma característica do juramento médico, quando a gente tem algum problema no recebimento, fazer igual o Dr. Roberto realizou. Entrega o cargo, passa para outro, mas não deixa de prestar assistência. Eu não fui essa minha opção, até hoje eu estou lá ainda. Né? Agora, com relação ao que os outros colegas deixariam ou não, eu não posso afirmar, porque realmente o clima estava pesado, porque estava há um tempo sem receber muitos colegas aí. Mas eu não pararia. Soninha, dá para a gente colocar o vídeo? A gente vai mostrar um trecho da oitiva da secretária Nádia Capovilla, para os senhores entenderem como que ela nos posicionou isso, foi bastante impactante no dia da oitiva, porque, na verdade, ela acaba colocando como um grande elemento da ruptura as cartas enviadas pelos médicos. Né? Tem cartas de questão de pagamento, tem outras cartas, por exemplo, da ortopedia, que alertava a necessidade de ter a compra de insumos, né? Enfim, de coisas que seriam necessárias para as cirurgias. Mas a carta mais importante é essa que a secretária narra nesse áudio. São por estas principais razões, entre tantas outras, que solicito urgentemente uma reunião previamente agenda e protocolada com a mesa administrativa desta instituição para deliberar o que segue. Primeiro, reiterar nosso posicionamento e solicitar mudanças na forma como vêm sendo tratadas questões técnicas assistenciais. Segundo,
solicitar reunião o mais breve possível com a Secretaria Municipal de Saúde e ou Executivo Municipal, com o intuito de esclarecer as dificuldades sempre citadas pela administração na relação entre as duas instituições, principalmente no que diz respeito à proposta do novo convênio SUS. Terceiro, suspender de todo o atendimento ambulatorial / eletivo realizado no hospital a partir do dia 3 de abril, até que toda a situação se regularize. Quem assina? Dr. Bruno, Dr. Esther, Dr. Roberto Pessoa, doutora Juliana, Dr. Rodrigo, Dr. Sandro Abel, Dr. Renato Smith. Na verdade, eu deixo o trecho até onde cita o nome dos senhores. Nós temos essa carta aqui, e o que é interessante? Essa carta, ela existe duas versões dessa carta, que a gente, para a CPI, uma é enigma. Na verdade, existem duas versões de protocolo, né? O conteúdo é o mesmo, só que em um protocolo não existe assinatura dos médicos, é um protocolo no dia 27 de março, com carimbo da Santa Casa, e o recebimento da então secretária da mesa, Yara. E a outra versão da carta, ela tem um protocolo, no entanto, com uma data rabiscada. Gostaria de mostrar para os senhores. Então, tem uma diferença na página 2 e tem uma diferença na página 1. Né? E existe uma rasura, na verdade, na data aí do dia 27 de março. Um detalhe que nos chamou a atenção. E até o carimbo. O carimbo está diferente. O carimbo está datado, rabiscado, um com o dia 27 de março, e um está numa posição, o outro está na outra. Qual carta é verdadeira, qual carta foi assinada e se é que foi assinada? Então, a primeira questão é essas duas versões de carta, e a segunda versão é que a secretária, como os senhores viram, coloca muito taxativamente que os senhores são signatários dessa carta. Mas, ao analisar aí, parece que os senhores, na verdade, tomaram ciência. Gostaria de ouvi-los. Doutor Rodrigo. Ok. Vou dar minha opinião pessoal a respeito dessa carta. Na verdade, eu gostaria de frisar que a administração anterior, a gente tinha uma dificuldade muito grande na questão de diálogo. Tá? Eu, pessoalmente, tive muita dificuldade. Faziam-se acordos que não se cumpriam, as palavras não eram mantidas. Tá? E, diferentemente, tanto da atual gestão, quanto da gestão anterior à anterior. Tá? Então, se você prestar atenção, aqui fala coisa, inclusive, que não é tanto do meu serviço é patologia clínica, mas eu acho que, eu não li a carta de novo inteiramente, mas o item 2, se você prestar atenção, solicitar reunião o mais breve possível com a secretária municipal de saúde, eu acho que a temática da carta, quando nos trouxeram para que a gente assinasse, eu acho que foi uma tentativa de que a secretária de saúde, que sempre mostrou, pelo menos também comigo, ser uma pessoa ponderada e ser uma pessoa capaz de interferir ativamente na gestão da Santa Casa, visto que a maior parte do dinheiro repassado à Santa Casa era proveniente do SUS, a tentativa de que a secretária da Saúde pudesse interferir de alguma maneira e escutasse as nossas reclamações. Eu acho que as ameaças, as falas de suspensão, a mágoa por ter sido demitido alguém que nos representava lá na secretaria, tá? Tudo isso de fato houve. Mas o principal é que nós queríamos, nós como médicos, técnicos, alertar que o problema da Santa Casa não era físico-estrutural. O problema da Santa Casa é que havia uma administração anterior que não nos ouvia, que não atendia a nossa opinião, tá? E quando tratava, digo comigo, não sei com relação aos outros colegas, quando tratava conosco,
não nos tratava com respeito, não cumpria o que era prometido. Então, eu acho que o teor dessa carta, se eu pudesse resumir, é um grito de uma pessoa técnica que não vai dar pitaco na gestão nem do hospital, nem do município, mas dizendo que, sim, havia problemas lá e que nós como médicos, não estávamos conseguindo estar resolvendo. Tá. Então, quem assina a carta é da diretoria técnica, o diretor clínico assina. Aí Certo. vem uma linha, né? Para a ciência dos demais coordenadores, e tem aqui elencados Isso. diversos coordenadores. Está elencado 18 coordenadores, dos quais 9 tomam. Eu queria saber isso. Toma ciência ou é signatário? A gente foi feita uma reunião, certo? Tá claro? Tá, Informal, tá? Uma reunião informal, que nós conversamos alguma coisa. Depois o diretor clínico, ele formulou a carta e nós fomos convocados a assinar posteriormente. Então, mas eu preciso insistir nisso. O senhor assina tomando ciência que o diretor clínico está se dirigindo à Santa Casa, à prefeitura, etc., ou o senhor é signatário da carta? Porque Não, a secretária tomei ciência da carta. tomou ciência. Isso Tomei é muito ciência. importante para a gente. Tomei ciência da carta. Tá? Tomou ciência. Sim, eu tomei ciência que essa carta foi enviada à prefeitura. Só uma pergunta mais, doutor. Essa reunião que se chama de informal foi dentro da própria Santa Casa Não. e estava todo o corpo, não? Médico? Não. Pelo menos o que eu participei não foi dentro da Santa Casa. E aonde foi essa reunião? Se não me engano, acho que foi no JF. Tá, mas essa carta vocês já tomaram ciência lá ou tomaram depois? Posteriormente. Posteriormente, dentro da Santa Casa. Lá foi só conversado para tirar uma linha para fazer. Não me lembro se eu fui convocado aí na Santa Casa para assinar ou se essa carta rodou meu consultório, mas ela não foi redigida lá no dia. Gostaria de acrescentar que, na realidade, eu também tomei ciência, né? E Só faz favor de falar isso mais próximo, perdão. porque a gente está gravando. Correto. Aí eu tomei ciência e no caso onde está em negrito, né, o fato de suspender o atendimento era, como o Rodrigo falou, uma maneira desesperada, né, de você angariar recursos, né, para você ter os seus honorários em dia. E com relação à reunião que o senhor Valdir falou, houve naquele primeiro momento houve uma reunião, né, até eu estava de férias, eu dei uma passada no JF, porém depois, né, não sei se você compareceu na reunião, Rodrigo, houve uma reunião na Santa Casa, onde foi chamado o Dr. Jorge Cury, né, do Conselho Regional de Medicina, houve o Sindicato dos Médicos. Foi nessa reunião. Teve a presença da época do novo diretor técnico, o Dr. João, em que depois estabeleceu-se uma linha de conversa, uma linha de diálogo, mas depois a coisa não andou, né, porque fizemos estava o Sindicato dos Médicos, estava o CRM, e foi feita uma reunião até oficial, inclusive... A reunião do dia 18 de abril. Inclusive, até aquela reunião tinha até sido, esqueci o termo, ficaria em aberto, seria outras reuniões para serem... perdão, que eu não estou habituado. Não, tranquilo. Né? Então, era uma reunião ainda e ficava aquela decisão. Não é decisão, me falta o termo técnico, mas ficava aquela plenária em aberto, quer dizer, como fossem discutidos novos assuntos, não precisaria convocar a nova Assembleia, né? Mas eu sei que dali a coisa foi piorando, né? A situação de falta de pagamento ainda continuou, e dali eu não fiquei, depois muito tempo, que eu acabei optando em sair. Ok. Doutor Roberto, só para entender um pouquinho mais sobre essa... O que foi decidido nessa reunião informal, lá na JF? Nessa reunião informal, na realidade, foi uma reunião em que a gente se estruturou para fazer essa reunião maior, né? Porque no JF não se decidiu nada, apenas foi alguma coisa emergencial, olha, onde a gente vai se encontrar, o que nós vamos fazer, e aí dali para frente tomou-se as medidas de chamar o CRM, né, ou o sindicato
posteriormente. E Então, só participou dessa reunião médicos que trabalhavam na Santa Casa, é isso? Opa, tá. Pessoas externas. A que eu lembro é a Só maioria médicos, só da médicos. Santa Casa, são médicos. então, mas tiveram essa reunião informal no JF, depois veio essa carta, que aí eu não sei se foi assinada na JF ou na Santa Casa, mas na esperança de que se houvesse uma reunião macro, inclusive com a secretária. Que Exatamente. aí, pelo que eu entendi, não houve. O que houve foi a ruptura do contrato, é isso? Então, a expectativa é que houvesse a reunião com a secretária. Se houve essa reunião ou não, eu desconheço. Tá? Perfeito. Teria alguma outra questão que os senhores gostariam de acrescentar? Alguma coisa que julguem importante para a CPI? Alguma lembrança, um fato? Não? Tá bem. Então, eu agradeço Eu muito. queria deixar claro assim que estou em Vinhedo desde o ano de 2000, e nesse tempo todo trabalhei na Santa Casa, desde 2002. Tanto eu quanto o Dr. Hermes, a gente tem um amor muito grande para aquela instituição, né? Na verdade, muito do que a gente fazia lá é amor à Santa Casa. Como médico, eu acho que nós, cidadãos vinhedenses, precisamos de um hospital, né? E acredito na necessidade disso. Também acho que, muitas das vezes, nós, como os médicos, temos que, apesar de ter uma capacitação técnica, às vezes somos manipulados, levados a situações que muitas vezes nós não entendemos ao certo o que está acontecendo ao redor, né? E o grande problema que eu acho que houve da administração anterior foi essa falta de diálogo em relação a pagamento e prestação de contas. Tá bem. Só um detalhe que o vereador Valdir Barreto, talvez o doutor Roberto que participou mais. Nessa reunião, se o senhor se recorda, se estava presente o doutor Carlos Henrique Martins? Da JF. Na primeira reunião, sim. Tá. Na segunda, eu já não me lembro. Eu acho que não compareceu. A segunda na Santa Casa, dentro da Isso, Santa na Casa. Santa Casa que já não fazia parte já da diretoria técnica, eu creio que ele não compareceu. Eu não estou bem lembrado, mas como ele já não fazia já parte do corpo clínico, já não era diretor técnico, já o ambiente já não estava bom devido à exoneração dele, né, pelo antigo provedor, né? Acho que foi só a primeira reunião. Tá bem. Tá bom, muito obrigado, doutor Roberto, doutor Rodrigo. Uma boa noite e muito obrigado. Doutor Sandro, se encontra? Não, né? Então, eu gostaria de convidar para tomar assento a doutora Helena Nete Portolaia da Silva e doutor Frederico Beltramini Fernandes. Por favor, que... Boa noite, bem-vinda. Boa noite. Pode, fica à vontade. Bom, começar pela qualificação, doutor Frederico, a gente precisava no microfone o nome completo, o RG e o CRM. Frederico Beltramini Fernandes, CRM 101.070, RG 20.183.8667.
O endereço residencial. Rua Padre Bento Pacheco, número 810, Vinhedo. Frederico. O senhor é médico especialista em urologia? Isso, urologista. Estado civil? Casado. Casado. Doutora Elianete, nome completo, RG, CRM. Acho que é para cima. Aí. Alô? Elianete Bortolaia da Silva, RG 12535007, dígito 7, CRM 55954, pediatra, endereço Avenida Jazida, 496, condomínio Vista Alegre, Vinhedo, São Paulo, casada. Algo mais, Rodrigo? É isso. É isso? Pediatra. Doutora Elianete e doutor Frederico, acho que ouviram um pouco da oitiva anterior, mas só por obrigação protocolar, apresentar rapidamente a CPI da Saúde instalada para averiguar as razões da ruptura do contrato do município com a Santa Casa e as consequências disso para a cidade de Vinhedo. Nós estamos avaliando também como que se encontra nesse momento o complexo de urgência e emergência e o sistema hospitalar. Ela é composta pelos vereadores Edu Germe, que é o meu lado direito, Valdir Barreto, Rodrigo Paixão, o vereador Júnior Choca e a vereadora Marta Leão justificaram sua ausência. Do lado direito, a Kelly, que é assessora jurídica, do lado esquerdo, a Ana Lúcia, que é a assessora administrativa da CPI. Podemos começar. Doutor Frederico, pode ser? O senhor trabalha na Santa Casa há quantos anos e quantos anos ficou na coordenação de urologia? Faz 8 anos que eu trabalho lá, desde 2006. E eu fiquei na coordenação há nos últimos 4 anos. 4 anos. Em relação aos principais problemas que a Prefeitura de Vinhedo colocou como motivadores da ruptura com a Santa Casa, nós estamos destacando principalmente a questão da possibilidade de ocorrer desassistência e das desassistências que teriam ocorrido na Santa Casa, principalmente no mês de março de 2013, que é onde existe maior documentação oferecida pela Prefeitura ao Ministério Público e à própria CPI. No dia 1º de março ocorreu uma reunião com os vereadores, o prefeito municipal e a secretária Nádia Copovilla, onde nos foi apresentado que o convênio seria estabelecido, ele seria renovado. Embora tivessem ali alguns adicionais, metas a serem cumpridas, tinham algumas mudanças que nós também concordamos aqui na Câmara de Vinhedo. Mas, para nossa surpresa, e para a grande maioria da cidade, esse contrato foi rompido, e nós ficamos sabendo disso, na verdade, pela imprensa. Nós não tivemos nenhuma outra oportunidade pública de debater isso, nenhuma audiência, né? O próprio Conselho Municipal de Saúde não foi pautado, muito menos a Câmara de Vereadores. O que o senhor avalia que ocorreu no mês de março? Ocorreram desassistências na Santa Casa? A população não estava sendo atendida? O que o senhor avalia em relação à área que o senhor coordenava? Eu vou falar em relação à urologia, Claro. né? Na urologia não teve desassistência em momento algum. Sempre as cirurgias que eram feitas não foram suspensas. Os pacientes eram operados, tinham alta, não faltava material, tá? Sempre ocorrendo de uma forma tranquila. Qual outra pergunta? Não. Se a estrutura do hospital estava adequada, se Sim, a questão dos pagamentos, se existiam razões para entrar
uma crise terminal na Santa Casa. O motivo até dessa carta que eu estou vendo aqui, principalmente é o que? É um grito, né, como o próprio Rodrigo disse, para a gente tentar resolver o problema, né? Que o nosso salário estava atrasado já há algum tempo, né? A gente não sabia como é que ia receber isso ou não, né? Tinha aquela renovação do contrato acontecendo e a administração tomando atitude sem conversar conosco. A gente não era chamado para nada e resolvia, fazia assim, quando conversava alguma coisa que mandava alguma carta, não era cumprido, que combinado, né? Então, resolveu-se fazer essa carta com a maneira de juntar, né, Santa Casa, Prefeitura e os médicos, para entender por que estava atrasando o nosso salário, né? Por que estava acontecendo isso. Uma explicação tanto da Santa Casa como da Prefeitura e chegar num consenso para resolver o problema, né? Até são 3 itens, né, que ele refere, que a gente referiu. Então, esclarecer dúvidas sobre o que está acontecendo, né? Solicitar mudanças, né, como vem tratada a questão técnico-assistencial, e a gente coloca, né, se não fosse resolvido nada, que suspender o atendimento ambulatorial, não de urgência. Isso talvez uma maneira de forçar alguma decisão mais breve, né? E eu acredito que essa carta foi nesse intuito de tentar resolver o problema, juntando as 3 partes, médico, Santa Casa e Prefeitura de Vinhedo. Então, os senhores não tinham, do ponto de vista da área da urologia, intenção de parar a equipe, de desestabilizar a Santa Casa? Não existia essa intenção? Não, a gente queria resolver o problema atraso salarial, que era o principal problema, disparado de todos. Doutora Elianete, sobre esse mesmo problema, o que a senhora avalia que estava acontecendo no mês de março de 2013, em relação à estrutura da Santa Casa, assistência à população, aos principais motivos alegados pela Prefeitura que levaram à ruptura do contrato? Eu não sei se a mesa tem a carta que foi citada na matéria que chegou à mídia local, datada do dia 13 de março, assinada por mim e pela Marinela, Temos, sim. Que foi citada como uma das cartas que motivaram. Uma das cartas que motivaram. Eu gostaria, inclusive, de ler comunicado da equipe de pediatria. Venho comunicar que, por motivos pessoais, doutora Valéria não faz mais parte da equipe esse mês, março de 2013. Faço questão de deixar claro que é uma colega extremamente competente, cuja mãe adoeceu, motivo pelo qual ela estava declinando da equipe. A mesma estaria nos plantões da Páscoa, não deverá realizá-los. Devido aos atrasos e defasagem de honorários da Santa Casa e a carência já conhecida de profissionais na área de pediatria, comunicamos que até o momento não temos cobertura para os dias 30 e 31 do 3, 12 horas dia, em ambos plantões. Sem mais para o momento, Vinhedo, 13 de março, assinamos eu e minha querida amiga doutora Marinela. Isso é para deixar claro para vocês que foi pontual. Valéria declinou do plantão. O que aconteceu? Cobrimos, Marinela e eu, como sempre. Não houve desassistência. É importante deixar claro nessa mesa que trabalhamos até o dia 1º de novembro do ano passado, quando então decidimos declinar da pediatria. E fizemos isso bravamente, a duras penas, sabendo tudo o que enfrentamos. Estou em Vinhedo, cheguei grávida da minha filha, que já está com 23 anos. Trabalho na Santa Casa desde então. 91, talvez. Quantos anos de coordenação? Algo como indas e vindas, né, Marta? Uns 15, talvez? 12. Me faltam dados precisos. E devo dizer que vi a voz do Rodrigo até meio embargada, com muito amor, com muita dedicação, porque a gente veste a camisa e faz para valer. E vou te dizer que tem inúmeras cartas, muito mais sérias do que essa, guardadas em casa, inclusive,
queixando de condições de trabalho, né, Marta? Porque a gente sempre abriu a boca, sempre olhou no olho e sempre discutiu a questão da gestão anteriores, é isso? de anos anteriores, de meses posteriores. Ou seja, o problema existe, é crônico, a gente não nega. Em março não houve nada e nos pegou de calça curta. Tampouco sabíamos que o SUS migraria, ok? E gostaria ainda de dar uma informação. Acabaram de me ligar hoje do Galileu me pedindo para assumir a pediatria. Dar plantões no Galileu. Então, gente, eu quero só deixar claro que a gente nunca foi de encostar, a gente trabalha com decência, com a cabeça erguida, e eu até brinquei com o Rodrigo, que como vocês me convocaram ontem, hoje eu precisei rebolar para poder estar aqui esse horário, porque, teoricamente, eu estou lá no meu consultório trabalhando. Sim. Ok? Acho que é até importante, a senhora e o senhor não tinham chegado, nós acabamos mudando um pouco o cronograma, porque, a princípio, nós teríamos a oitiva de cidadãos da cidade, mas a experiência de ouvir cidadãos não foi muito bem sucedida, porque acabavam tendo distorções, as informações não eram tão bem utilizadas quando colocadas a público. Então, nós resolvemos pedir para os cidadãos que têm alguma reclamação nos enviarem por escrito, um e-mail, uma carta, para a CPI. E, por essa razão, nós reorganizamos o cronograma e resolvemos convidar, né, a convocação é uma questão formal, mas todos atenderam muito prontamente, a gente agradece isso, então a razão foi essa, né, da alteração rápida. Doutora Elianete, de fato essa carta foi citada pela secretária municipal como uma das possibilidades iminentes de encerramento do hospital, ou de paralisação das atividades, ou da desassistência da população. Ela falou isso muito taxativamente. Ou seja, olha, tem um argumento X, Y e Z, mas tinha um argumento que era muito forte, que era um argumento presente nessas cartas, ou seja, eu tive que romper o contrato porque os médicos estavam alertando que a população ficaria desassistida. E na carta da senhora, junto com a doutora Marinella, é uma dessas provas, né, digamos, que ela apresenta. Então, pelo que eu entendi, a senhora refuta isso, as atividades da pediatria não seriam paralisadas, e essa é uma questão pontual de uma médica. Isso é importante que fique claro. Muito claro. Inclusive, eu gostaria, se fosse possível, que alguém da própria secretaria me esclarecesse como se a gente estivesse declinando no dia X de março, como que mantivemos o atendimento até novembro. Não é não? Ou seja, a maior coerência está na prática da assistência que foi prestada. A gente abriu porta de PA, a gente fez sala de parto, a gente manteve enfermaria de pediatria, a gente manteve berçário, a gente manteve porta aberta, inclusive com divergências internas. Muitas colegas se sentiam assoberbadas de trabalho, de tocar pronto atendimento, ter que deixar pronto atendimento para ir fazer sala de parto. Era um pediatra na fita, num serviço que deveriam ser, no mínimo, 2. Tenho aqui testemunhas me confirmando. Ou seja, sempre houve envolvimento e disposição para o trabalho da equipe da pediatria. Doutor Frederico, é fundamental para nós a opinião dos médicos que atuaram à época, já que são escassos os documentos públicos e foram muito reduzidos os espaços públicos de debate, conforme o doutor Roberto acaba de nos relatar. Né? A gente precisaria ter tido audiências, enfim, reuniões no conselho, envolvimento da sociedade organizada, da Câmara, da Prefeitura, e nós não tivemos esse espaço de debate. Então, o testemunho de vocês é fundamental para que a gente escreva essa história como ela ocorreu. Essa carta talvez seja a carta mais impactante trazida pela secretária. Não sei, a senhora e os senhores chegaram a ouvir o que a secretária falou no vídeo? O senhor já tinha chegado? O senhor já tinha chegado? Precisa passar de novo, não? Então, ela relata, ela lê uma série de cartas, e essa principalmente. E, na hora de falar quem assina, que na verdade é o diretor clínico, ela fala que os signatários são os coordenadores de setor, e cita ali 9 signatários. Então, eu queria perguntar para o senhor: o senhor é signatário dessa carta e concorda com todo o conteúdo dela, ou a assinou tomando ciência de que ela seria enviada? Tomando ciência. Tomando ciência. Quem assina pela pediatria, minha amiga Marinella, que eu não sei se a Sim. mesa está ciente, está em comemoração de aniversário de casamento. Sim, então motivo da ela ausência justificou. da minha querida amiga.
Eu estou tomando ciência do conteúdo da carta agora. Nós sempre tivemos muita liberdade uma com a outra de coordenando, compartilhar informações. Ou seja, ela me pôs ciente que estaria tomando ciência. Você veja que está até grifado. Marinela não deixa para depois. Ciente, 27/3. A data da carta é 25/3. Ok? Ciência. Doutor Frederico, o senhor tem conhecimento de que em algum momento alguém teria solicitado que tivesse mesmo paralisação ou desassistência forçada no hospital para justificar uma ruptura do contrato? O senhor já ouviu algo parecido? Não, inclusive essa carta, né, foi feita, eu acredito, porque a gente reclamava muito para o diretor clínico os problemas, né, principalmente o pagamento. Então, ele fez essa carta, acredito, para tentar resolver o problema que nós estávamos reclamando a ele. Né? Então, muitos médicos reclamavam para ele, olha, não estou recebendo, combinou de pagar tal dia, não está pagando tal dia. Né? Então, eu acho que por causa disso que ele fez essa carta para tentar resolver. Então, conversar, né, as três esferas, né, Secretaria, Santa Casa e médico, para resolver o que estava acontecendo. Então, eu acho que o motivo principal dessa carta foi isso. Só para esclarecer, pegos todos fomos de surpresa, inclusive o rompimento do contrato e a situação que se encontra a Santa Casa. Então, o motivo da CPI, a vontade que a Câmara Municipal teria naquele momento, quando fomos convocados a participar da reunião para a formulação, a aprovação do novo convênio com a Santa Casa, que seria um trabalho de metas. Se atende 10, recebe por 10, se atende 20, recebe por 20. E nós entendemos que seria salutar, importante, a Santa Casa cumprir a parte dela, a municipalidade cumprir a dela também de fazer os pagamentos. E aí vocês viram o que aconteceu, o rompimento de contrato. E o que gerou essa CPI? Porque inúmeras vezes a Câmara Municipal queria que sentassem todos juntos. A Santa Casa, o Poder Público e a Câmara. Sabe quando está acontecendo isso? Agora, numa CPI. Queria deixar para vocês. No dia 18 de abril, ocorreu uma reunião muito importante também, onde participou o CRM, o Sindicato dos Médicos, a direção da Santa Casa. Foi uma reunião bastante polêmica, porque a ata dessa reunião veio a público e lá existe uma frase onde o Dr. Roberto Habib, que já veio aqui, deu o seu esclarecimento, fala sobre essa possibilidade de um grupo ou algumas pessoas terem solicitado que o corpo clínico da Santa Casa parasse para forçar a ruptura do contrato. Doutora Elianete, a senhora participou dessa reunião? Se recorda desse episódio, né? Doutor Frederico, não? Não participei da reunião. Tá. Não lembro disso aí, não, de ter tido isso, não. Tá bem. Tá bem. Muito obrigado. Teria alguma coisa a acrescentar? Eu queria acrescentar, eu tenho um caso que deixa claro problemas no atual modelo de assistência. Uma família, inclusive, me encaminhou pelo WhatsApp o nome e o sobrenome da criança. Estava eu no dia 1º de maio deste mês, chegando em Curitiba, quando uma pessoa pela qual tenho um grande carinho me solicitou uma consulta particular. Eu estava chegando em Curitiba, de viagem. 5º dia de febre da criança, com uma dispneia muito importante, nenê de 1 ano. Falei, olha, meu anjo, dirija-se novamente ao serviço público. Quantas vezes essa criança já passou em assistência? Várias, doutora, nesses 5 dias de febre. Falei, então agora você volta lá, diga que falou comigo e que a suspeita clínica é pneumonia e que essa criança seja adequadamente conduzida. Para resumir, se chama Gabriel, ainda está internado na Casa de Saúde, hoje é dia 22, meio pulmão acometido por pneumonia, derrame pleural, quem viveu conosco vários casos desses sabe o que é isso, foi drenado,
foi submetida a procedimento cirúrgico de aspiração de pleura. No mesmo dia, às 7 da manhã, ele tinha passado, eu sei até o nome do colega que atendeu, e quero deixar claro que tem colegas sem especialidade em pediatria, dando assistência na área nossa, e que tem especialização em ecografia, conhecida pelo coordenador de área, dando também assistência na pediatria. Graças a Deus, o nenê controlou a febre depois do procedimento de aspiração de pleura, está fora de perigo. Repito, tem 1 aninho, e a família ainda em dúvida, quando entrou no Galileu, foi feita a punção, se teria vaga de UTI para essa criança. Eu, retornando pelo WhatsApp, que está até salvinho aqui, falei, meu bem, direito legalmente constituído do Gabriel e da família, e se não há UTI pediátrica, que o Galileu hoje tem a neonatal, você, por gentileza, se deu o direito de solicitar vaga privada por conta da nossa prefeitura, porque a criança não tem culpa do que está passando. Outro casinho, só para ilustrar, minha secretária teve dengue. E eu sou um pouquinho rigorosa nos controles clínicos. Pedi que ela fizesse sorologia, embora fosse um caso bem típico de dengue. Por quê? Porque eu não estou preocupada com a primeira, eu estou preocupada se ela tiver de novo, né? Todo mundo está vendo aí na mídia que pode dar hemorrágica. E, na hora que ela foi colher a sorologia, porque eu pedi que ela se encaminhasse à rede, ela soube que nem notificada a dengue dela havia sido. Então, assim, citando um caso de cunho clínico, citando um caso de cunho epidemiológico. Só para saber, e nós somos do time que a gente quer que dá certo, tá? A Marta já esteve lá pessoalmente no meu consultório, me olhando nos olhos e pedindo, há uns 2 meses atrás, né, Marta, que eu reassumisse a pediatria. Não estou mais nesse foco, quero deixar isso muito claro. Falei para a Marta, falei, Marta, nem vou sentar com o Washington. Está mudando um pouco minha conduta. Então, gente, continuo super à disposição. E a gente quer que dê certo, porque o município precisa, toda criança tem direito e precisa de uma assistência adequada, de jovens e adolescentes. Ok? Obrigado pela oportunidade. Só uma pergunta, doutora Helena, que eu estava com uma dúvida e acabou você levantando essa questão. Pediatra, né? Quem pode atender pediatria? Um clínico geral, um ginecologista pode atender? Qualquer um pode atender pediatria? Boa pergunta, meu amigo Valdir. Teoricamente, quem é apto a exercer pediatria é quem tem a formação na área de pediatria. É público notório e está na Globo que está faltando pediatra no Brasil e no mundo, né? Por quê? Não é todo mundo que tem essa mão, não é todo mundo que tem paciência. Até uma mãe cliente mandou uma piadinha dizendo que o Papai do Céu pôs muito trabalho para o pediatra. Money, no. Então, gente, a gente precisa entender que, teoricamente, tem que ter a formação, Val. Só que, como está faltando muito profissional na área, as pessoas e os pronto atendimentos, as UPAs, têm pego profissional que nem sempre é o ideal. E, mesmo dessas pessoas que não têm formação, eu quero deixar claro, eu sinto extrema boa vontade. Não raro eles me apoiam e muito, porque não raro eu preciso, inclusive, de contar com a ajuda deles em pronto-socorro de Santa Casa de Valinhos, que é o que eu tenho para contar, não é? Então, uma coisa é o ideal, outra coisa é o que a gente tem. E o CRM aceita, normal. É uma situação difícil, porque a escala tem que ser coberta. E nem sempre a gente tem a relação conteúdo-continente adequada, né? Número de pessoas e número de plantões. Para nós, na nossa equipe, sempre foi condição sine qua non, residência reconhecida ou título de especialista. Ponto. Marinela e eu sempre tivemos esse critério, que é uníssono. Tanto que tinha colegas do pronto-socorro que queriam subir, porque tinha a equipe de baixo do PS, e a equipe interna. E a gente nunca contemporizou. Ou tem a especialidade ou não dá para o nosso time, por causa do nosso padrão de assistência, graças a Deus. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelas informações e tenha uma boa noite. Doutor Sandra Bel, está? Não. Doutor Lúcio. Então, gostaria de convidar o Dr. Lúcio Reis para tomar local de destaque aqui junto com a gente. Mais alguém? Renata Smith, por favor.
Doutor Lúcio, muito obrigado. É a sua. É essa aí. De lembrança. Não quer guardar para os anais da história? Pode ser. Essas coisas. Verdade. Hein? Por favor, doutor Renato Smith. Pode ficar à vontade, viu? Boa noite. Meu nome é Renato Smith da Vole. Na carta está escrito errado, é SMITH. Na verdade, na convocação foi certo, mas a carta que está em cima da mesa está errada. A carta que foi escrita pela diretoria clínica. Sim, sim. Tá. Eu acabei de ver meu nome aqui, Entendi. por isso. Desculpa. Eu sou reumatologista, mas no hospital eu fazia área de clínica médica. Eu trabalhei lá desde 2007, se eu não me engano, uns 7 anos. Sempre fui o coordenador junto com a minha colega, a doutora Vanessa. Desculpa, metodologicamente, só para a gente acabar de pegar aqui. Então, a especialidade ok, o RG e o CRM. RG 29032 2753, CRM 104149. Endereço: Rua Parque Monte Pascoal, número 68. Condomínio Recanto dos Paturis, Jardim Panorama, Vinhedo. Ok, doutor Lúcio, nome completo, RG e CRM, pelo microfone, por favor. É Lúcio dos Reis Silva, CRM 62262, RG M 2614492. Cirurgia geral e ginecologia. Ginecologia e obstetrícia. O endereço residencial. Tem que falar também? É Rua Florença 155. Condomínio Világio Capricho. Louveira, São Paulo. Estado civil, casado. Casado. Dr. Lúcio Reis e Dr. Renato Smith, não sei se os senhores ouviram as oitivas anteriores em relação aos objetivos da CPI. É necessário algum esclarecimento? Ou os senhores estão plenamente conscientes do objetivo da CPI? Ouviram a fala de abertura? Dr. Lúcio? Não, eu já tenho ideia, eu vivenciei tudo que aconteceu, não precisa explicar nada. Não. Só do ponto de vista protocolar, a gente está analisando... Eu não tenho acompanhado na mídia nada, mas eu já estou por dentro de tudo. Ok. A gente está analisando a ruptura do contrato da Prefeitura com a Santa Casa, as possíveis causas, né, dessa ruptura e as consequências dessa ruptura no sistema de urgência e emergência da cidade de Vinhedo, né, e o sistema hospitalar. Doutor Lúcio, o senhor ficou quantos anos na Santa Casa e quantos anos coordenou a ginecologia e obstetrícia? Eu atuei 18 anos na Santa Casa, desde 96 até recentemente. Sempre trabalhei na área de cirurgia geral e na área de ginecologia e obstetrícia. E fazem 8 anos, mais ou menos, que eu coordenava o departamento de ginecologia e obstetrícia. Na cirurgia geral, de uns 6 anos para cá, eu tinha parado de fazer. Ok. Em relação aos principais problemas relatados pela Prefeitura,
na época, e depois se tornou também objeto de análise do Ministério Público, e agora dessa CPI, são várias as alegações, mas muitas delas acabaram perdendo peso, né? A questão do ACND, a questão do uso do dinheiro, a questão da prestação de contas. Ao longo dos debates públicos e aqui na CPI, acho que esses argumentos, de certa forma, eles foram minimizados. Não porque eles não são importantes, mas os argumentos centrais acabaram sendo a questão da possível desassistência que estava ocorrendo na Santa Casa, em alguns casos, e a possível paralisação do hospital por não conseguir atender a demanda, pelos salários atrasados, pela estrutura precária, etc. Doutor Lúcio, em relação a esse tema, as condições do hospital, as relações de trabalho, assistência à população, em março de 2013, como que o senhor avalia isso? A Santa Casa estava entrando em colapso? Ela vinha funcionando normalmente. A gente que não estava envolvido muito com a administração, que estava só trabalhando, a gente só ouvia falar que estava beirando uma situação de perigo, né, econômica na Santa Casa. A gente tinha informações pelo diretor clínico, que era o Dr. Alexandre Viola, e a gente já sabia da situação, né? Havia um diretor técnico lá, que era o Dr. Carlos Henrique, que parece que ele fazia meio que um meio de campo ali da prefeitura, ele era indicado pela administração da Santa Casa, a provedoria, mas também ele fazia assim, como se fosse um cargo de confiança da prefeitura. E ele acho que ele foi indicado ali para tentar fazer uma ponte de melhorar o relacionamento entre a prefeitura e a Santa Casa, porque a Santa Casa já vinha com problema financeiro há muitos anos. A culpa disso aí é o SUS. É o Sistema Único de Saúde, é uma coisa que vem desde antigamente, vem causando prejuízo para as instituições todas no Brasil, que são filantrópicas, que atendem o SUS de forma paternal, que nem essa Santa Casa daqui. O pessoal que ia lá visitar as famílias e jantavam na Santa Casa, entendeu? Almoçavam na Santa Casa, aquilo ali sempre foi uma mãe, um pai para todo mundo aqui em Louveira. Né? E isso aí tinha um custo. Esse custo foi virando uma coisa que incontrolável. Aí a prefeitura começou a fazer, anos atrás, medidas tampão, de melhorar a tabela e tudo, mas aquela coisa que veio sempre sendo arrastada. Eu não imaginava que essa situação fosse chegar nesse ponto, sabe? É muito terrível, né? Uma coisa horrível que aconteceu, porque o povo está sofrendo aí. A Santa Casa funcionava bem pra caramba, tinha todos os departamentos bem montadinhos. Na minha opinião, não teve desassistência, coisa nenhuma. Entendeu? O que faltou foi que foram asfixiando a Santa Casa por conta econômica, de pressão econômica da sociedade, do sistema, é claro. O hospital faz compra, tem que pagar. Se não tiver dinheiro para pagar, os caras param de fornecer. Começa a faltar material. Médico é a mesma coisa. Ninguém mais exerce a medicina de forma sacerdotal, não. O cara hoje trabalha para comer amanhã, porque médico não ganha mais dinheiro que nem antigamente. Parou de pagar, a negada vai saindo fora, vai parando de trabalhar. Foi isso que aconteceu. Agora, a providência lá o diretor técnico ter sido afastado pela Irmandade foi ao nosso ver do Corpo Clínico uma situação de risco. A gente já sabia, né, pelo diretor clínico que nos informava, que se ele se afastasse, a coisa ia beirar o caos. Ia chegar como chegou. Foi por isso que nós assinamos essa carta. Essa reunião lá que fala lá, foi feita realmente todo mundo reclamando, todo mundo querendo receber em dia, mas não tinha condições. O hospital já falava que não ia ter condições de pagar e tal. E a gente sabia que se o Carlos Henrique afastasse da direção técnica, ia gerar uma crise financeira pior ainda, porque ele parece que já tinha dado alguns sinais, algumas informações de que a prefeitura ia tomar uma postura radical em relação a essa situação. E nós todos ficamos sabendo disso aí, sim. Né? Então, nós assinamos a carta para ele voltar a ser diretor técnico, ia voltar a conversar com a mesa, e com a administração da Santa Casa, o provedor, né, o seu Getúlio, e que eles dois entraram numa briga aí, pessoal, de olho por olho, dente por dente, e esse trem foi acabar nessa situação que chegou.
né? E era para eles ter sentado, os dois, conversado, que a posição dos dois era uma posição de tomar decisão importante para a sociedade e deixar a vaidade e a briga pessoal de lado. E não foi o que aconteceu. Me desculpa, o doutor Carlos, se ele estiver por aí, mas realmente ele deveria ter tido uma atitude mais madura, na minha opinião, de ter contemporizado com a Santa Casa, porque a Santa Casa hoje está aí falida, fechada, e a população está aí, ó, a população está se ferrando, como diz o outro. Né? O senhor está dando é uma sensibilidade muito importante, um olhar de um médico importante da Santa Casa que, de fato, ajuda a gente a tentar aí demonstrando, caracterizando o que de fato aconteceu naqueles dias. Só queria pode completar uma coisa. O seu Getúlio também, como provedor, e a mesa também, acho que eles também tinham que ter pesado a situação, saber, ó, tem briga que você vai perder, se você for perder sozinho, você tem o direito de entrar, mas vai perder a sociedade inteira. Quer dizer, isso aí para mim beirou a insanidade de quem estava ali na situação, e todo mundo saiu perdendo, todo mundo perdeu o emprego, desativaram os serviços, a doutora Elianete falou, e eu confirmo, os médicos hoje têm a maior dificuldade para trabalhar, receber em dia, perde a credibilidade, ninguém mais quer voltar. Eu mesmo, se montarem a Santa Casa de novo para funcionar, eu não quero mais saber. Porque sempre foi arrastado. Mas chegar na onde chegou foi um absurdo, uma insanidade, um absurdo. E aqui na Câmara também, Gelma, você comentou aí que demorou mesmo para o pessoal se mexer. Eu cheguei a vir aqui na Câmara ver bate-boca aí, o seu Getúlio, umas humilhações, ofensas e tal, e o negócio não se resolvia. Né? Mas também quero dizer aqui que faltou também a vontade política da prefeitura. Que o prefeito também, nessa posição dele de prefeito, ele deveria ter tomado uma decisão, a melhor decisão. Ele tomou a decisão dele, mas, não, na minha opinião, não foi a melhor. Hoje, Vinhedo é uma cidade aí, tida como a cidade, uma das melhores do Brasil, não tem um hospital. E a saúde hospitalar primária da prefeitura é boa, os postos de saúde prestam serviço, mas quando começa a aumentar a complexidade de doenças, de atendimento, é uma tragédia, né? O pessoal não tem para onde correr. A gente vê o pessoal de Vinhedo indo para Louveira, indo para Valinhos. Eu trabalho em Louveira e trabalho em Valinhos. Lá em Louveira eu praticamente fui quem montou e botou para girar a Santa Casa de Louveira. Hoje eu passo lá e vejo o pessoal de Vinhedo indo lá. E sou coordenador do pronto-socorro e da cirurgia de urgência em Santa Casa de Valinhos. Vejo o pessoal de Vinhedo indo lá. Por quê? Aqui a UPA não está sendo o suficiente para a cidade. A UPA está atendendo ali do jeito que dá. E eu acho que o Galileu é pequeno. Quando eles lotam lá, vira, como diz na minha terra quando eu era criança, você tem que fazer a gata parir. Os negros vai cada um para si e Deus para todos. É isso que eu acho que está acontecendo isso. Doutor Lúcio, eu quero aproveitar o raciocínio do senhor, depois, desculpa, doutor Renato, a gente retoma em seguida, só porque o senhor está dando um depoimento com um olhar muito importante de alguém que estava no olho do furacão também. O senhor relata, portanto, que do ponto de vista técnico, porque nós aqui somos representantes da população, estamos numa CPI, e nós estamos analisando o quê? Os documentos históricos, os depoimentos. A gente está tentando sistematizar esses dados para chegar a um entendimento. Mas, então, pelo ponto de vista do senhor e pela experiência, não teria, assim, argumentos técnicos que justificassem uma ruptura? Então a população estava sendo desassistida, a Santa Casa estava entrando em colapso. O senhor não avalia isso? De jeito nenhum. Santa Casa estava funcionando bem, a maternidade no departamento que eu estava coordenando, olha, fazia já muitos anos que estava funcionando que nem um relógio aquilo ali. Entendeu? Nem um relógio. Bom, você sabe que agradar todo mundo 100%, nem Jesus Cristo conseguiu, né? Então, assim, sempre tinha reclamação de médico que ia fazer parto normal, que reclamava que o paciente queria cesárea e tal e coisa. Mas o índice de complicação baixíssimo, né? Eu tinha até orgulho de estar representando a equipe. Como a pediatria também funcionava muito bem.
índice de mortalidade neonatal 0 praticamente, já ia até no jornal. E na maternidade também, eu nunca ouvi falar desse tempo todo aí de BO, rolo, de denúncia e tal. Que a gente vê isso aí em outros municípios, né? Aqui está funcionando que nem um relógio. A maternidade está funcionando que nem um relógio. O que aconteceu ali foi a asfixia econômica do sistema. Que eles foram cortando dinheiro e a Santa Casa foi declinando. E terminou nessa baixaria total aí, né? Entendeu? Tá bem, a gente já volta com o senhor, doutor Renato Smith. Desse mesmo ponto de vista, em relação à estrutura da Santa Casa, as condições de atendimento da população, a risco de desassistência, o senhor coordenava a clínica médica, né? Correto. Do ponto de vista da equipe que o senhor coordenava, o que o senhor avalia desse episódio em março de 2013? A minha equipe era formada por 2 pessoas, eu e mais uma médica. Tá legal. Então, e nós íamos todo dia no hospital passar visita nos pacientes internados. Desassistência por parte da clínica médica nunca houve. As condições do hospital eram ótimas, nós não tínhamos reclamações nenhuma em relação a isso. Às vezes, por falta de pagamento, como já foi mencionado anteriormente, não tinha certos antibióticos ou certos materiais para tratar o paciente. A gente substituía por outro e ia tocando o serviço. Eu acho que a carta que foi mencionada, eu acho que foi mais uma pressão para ter realmente a reunião. Porque o senhor assina tomando ciência dessa carta ou o senhor é signatário dessa carta? Houve essa reunião da JF que foi mencionada anteriormente, que eu não fui. Okay. Mas eu fui na reunião com o João Marcos, já assumindo a diretoria técnica, que foi uma do dia 18 de abril, se não me engano. Né? Foi mencionado, eu acho. Sim. A reclamação maior nessa reunião com o João Marcos foi em relação a salário. A gente estava com muito medo em relação a atraso salarial novamente, que não era pontual, era há anos atrás vinha sendo pago aleatoriamente, não tinha um critério de pagamento de salário. Um médico recebia um mês, o outro médico atrasava, e aí ia tocando. Mas, assim, a clínica médica, eu e a doutora Vanessa, nós ficamos trabalhando lá até junho, metade de junho mais ou menos. Houve um atraso de salário de abril, nós não recebemos, maio não recebemos e junho também não. A gente fez aviso prévio. Já tinha feito a ruptura do contrato. Sim, a gente fez aviso prévio em maio e a gente cumpriu o aviso prévio de 30 dias e a gente passou o serviço para outros colegas que fossem assumir a clínica médica. Os senhores ouviram a fala da secretária? O senhor já estava aqui quando a gente passou o vídeo da fala da secretária, não? Sim, eu estava. Doutor Lúcio, não? Por favor, Soninha, vamos colocar novamente, é uma fala muito importante. Acho que a Soninha saiu um pouquinho, a gente já volta até para o doutor Lúcio tomar conhecimento. Então, o senhor não participou dessa reunião, doutor Renato, dessa reunião na JF. Essa carta é feita pela diretoria clínica da Santa Casa e ela tem 3 pontos bastante impactantes, né? Um, inclusive, solicita essa reunião. Nós não temos conhecimento se essa reunião ocorreu e aparentemente ela acabou não sendo realizada. E aqui na Câmara também nós perdemos o contato com essa temática até que soubemos da ruptura do contrato. O senhor acha que esse ponto 3 que fala que no dia 3 de abril o atendimento da Santa Casa seria paralisado, é uma coisa que realmente poderia ocorrer? É um blefe? O que o senhor avalia? Rodrigo, eu não participava do ambulatório, né? E aí está bem especificado que é a paralisação do ambulatório, não da internação na Santa Casa. Então, para mim, não alterava em nada. Continuou internando gente do UPA, internando gente do pronto-socorro em si. E realmente eu não posso te dizer se... Eu acredito que não iria paralisar. Porque nós temos a ética médica acima de tudo. Então, só insistindo, o senhor é signatário dessa carta ou assinou-a tomando ciência? Tomei ciência. Tá. Doutor Lúcio, essa carta se dirige a 19 coordenadores.
e coordenadoras de setores, 18. E 9 assinam, ao que tudo indica, tomando ciência. Não consta a assinatura do senhor. O senhor não assinou porque não concordou? Ou essa carta, de fato, não era para ser assinada como signatário? O senhor participou da elaboração desse conteúdo, né? Não, eu participei da reunião, eu concordei. Praticamente era uma ata daquela reunião, né? Ok. E eu não assinei por... Acho que na hora não estava pronta a ata, eu tinha que sair. Foi só casual. Eu teria assinado. Não teria problema nenhum assinar, porque eu concordei com a carta, eu acho que a situação estava terrível mesmo, mas eu volto a dizer, a situação econômica. Né? E o ambulatório, na minha opinião, eu acho que iria paralisar sim. Os médicos iriam parar de fazer as cirurgias eletivas, parar o atendimento eletivo, como ele falou. As urgências jamais iam parar. Né? A maternidade funcionou, os médicos foram parando de ir, eu e o Cássio ficamos tocando a maternidade, só nós dois até novembro. Até dezembro, acho que foi em janeiro que nós paramos. E eu parei, o Cássio ainda continuou. Mas eu acho que quando as pediatras pararam, nós também paramos de internar. Porque teve que fechar a maternidade, não tinha berçário. Mas a gente também ia parar, já estava falando de parar, porque não estava tendo condição, estava trabalhando. A gente estava vendo que o hospital declinando. E ninguém fazia, nada se fazia. Essa situação de março de 2013 / abril de 2013, ela é diferente de outras situações que tiveram atrasos? Porque a Santa Casa já teve greve, já teve atrasos. Foi diferente. Porque queria entender isso. Ela foi diferente, porque eu acho que ela teve uma conotação política. Isso é importante. Ela teve uma conotação de vontade pessoal da prefeitura, do prefeito. Com certeza teve. Não tem como falar que não teve. É uma injustiça falar, porque o outro prefeito, eu tenho que falar a verdade. Eu não tenho nada contra o Milton, foi um grande prefeito, a cidade gosta dele, é o melhor prefeito do mundo e tal. Mas só que o Calu, na gestão do Calu, eles fizeram um investimento lá vultuoso. Reformaram o prédio inteirinho, trocaram o telhado, fizeram instalação elétrica inteirinha lá em cima, para botar uma coisa que nunca teve nessa cidade, que foi o tomógrafo. Eu fiquei tão feliz quando puseram o tomógrafo ali, porque hoje em dia a tomografia é que nem raio-x antigamente, chega um trauma de crânio, todo mundo quer ver o tomógrafo, ninguém quer ver o raio-x. O neuro não abre a cabeça de ninguém se não tiver uma tomografia. Entendeu? Não opera ninguém, se mesmo que esteja lá morrendo, não opera. Se não tiver tomografia, não opera. Colocaram a tomografia, fizeram reforma, enfiaram dinheiro danado lá. Aí mudou a política, o hospital começou a declinar. Fechou a unidade de banco de sangue, que era uma unidade maravilhosa. O rapaz veio de Jundiaí, aí o médico lá, coitado, botou dinheiro do bolso dele. Fez lá uma pactuação aí com a Santa Casa de comodato, não sei, uma coisa parecida. O rapaz foi o primeiro que foi embora, né? Quando ele viu que a vaca estava indo para o brejo, ele já caiu fora. E era um espetáculo o serviço dele. Mas mudou totalmente o comportamento da administração quando mudou a política. E isso tem que ser falado, sim. Não é mentira, não. Doutor Lúcio, no dia 18 de março, o diretor técnico Carlos Henrique Martins é demitido da Santa Casa por insubordinação, segundo as palavras dos últimos provedores. Existe uma incrível coincidência que no dia 18, exatamente no mesmo dia, a secretária municipal de saúde, o governo municipal, suspende os repasses da prefeitura para a Santa Casa. O senhor acha que tem relação entre esses dois eventos? Olha, eu não posso afirmar, mas eu acredito que sim. A gente já sabia, a gente já tinha escutado falar, se o Kaique sair da administração técnica, da direção técnica da prefeitura, vai apertar e vai sufocar. A gente escutava falar isso de boca, não posso falar nomes aqui, realmente eu não lembro. Mas o próprio Alexandre Viola, vereador, se ele estivesse aqui, poderia confirmar, ele falou para mim, vai fechar. O prefeito quer que feche, isso aí vai fechar. Isso aí não vai para frente. E eu não estou falando mentira nenhuma, viu? Não estou fazendo média, nem falando mentira. Vai fechar, e eles falaram mesmo, e vai fechar, e fechou. Agora, aí ele também tinha os motivos dele.
Mas eles apresentavam os motivos deles. Eles falavam que a administração da Santa Casa não prestava conta, que eles pediam planilhamento de gasto, não vinha planilhamento adequado. Então, mas isso tudo aí foi gerado pelo sufoco econômico da instituição. Entendeu? Os caras estavam com a corda no pescoço, não tinha como tocar. Então faltou a vontade política deles, sim. Eu acho que faltou. E eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Vou aproveitar aqui e vou falar. Eu sou candidato a deputado federal. E se eu for eleito, eu reabro essa Santa Casa, custe o que custar. Hein? Muito bem. Doutor Renato. E a gente volta a trabalhar lá. Doutor Renato, o senhor ficou até, desculpe, não me recordo agora, até que mês atuando? Até junho. Até junho. Tem uma informação que surgiu que do rompimento do contrato e nos meses que se seguem, a prefeitura teria asfixiado, além da questão financeira, segundo os depoentes anteriores, principalmente os 2 últimos provedores, o diretor técnico João Marcos Gomes também fala isso, que se iniciou uma outra fase de asfixia. Teria a prefeitura parado de enviar ambulâncias para a Santa Casa, tanto para tirar paciente como levar pacientes, e a UPA não indicaria pacientes que necessitariam de convênios para ir para a Santa Casa. O senhor que estava na clínica médica observou isso? Não alterou em nada e continuou internando pessoas. Tá. Não senti diferença. Na clínica médica não houve diferença nenhuma. Não. Tá bem. Em relação a esse peso do diretor técnico como um potencial homem de confiança do prefeito e a saída dele da Santa Casa, o senhor avalia que isso poderia realmente ter precipitado essa crise e levado à ruptura do contrato? Se houve, foi uma sacanagem, desculpa. Mas o Kaique, o Carlos Henrique, era o nosso contato direto com a administração anterior, na época que eu trabalhava. A administração anterior, o provedor, tudo, não tinha muito contato com os médicos em relação a explicar o que estava acontecendo, realmente. E o Kaique era essa intermediação. Quando ele saiu, a gente, concordo com o Lúcio, a gente já sabia que a Santa Casa ia para o brejo. Não foi, graças a Deus, mas... Não, ainda não. Então, doutor Renato, do ponto de vista da experiência que o senhor tem, da vivência na Santa Casa, o senhor acha que, tirando a questão salarial, econômica, que de fato é importante, os médicos, é evidente que tinham mais do que razão de cobrar isso, porque, enfim, precisam do seu sustento, do seu salário. Mas, tirando isso, o senhor avalia que, tecnicamente, a Santa Casa... tinha condições de continuar? Ela tinha condições de continuar? Claro. Plenamente. Então, os motivos alegados, segundo o olhar do senhor, não seriam motivos suficientes para falar que a população seria desassistida? Eu acho que em nenhum momento foi desassistida. E nem seria... O senhor não viu ali uma precipitação de uma crise, uma hecatombe, um colapso na Santa Casa? Até o momento que eu estava responsável pela clínica médica, não houve essa desassistência ou também não houve redução do número de pacientes internados. Houve, assim... É que variava com... não era uma coisa fixa, todo mês internava 10 pessoas, né? Mas tinha as internações, continuaram tendo as internações. Mais alguma questão que o senhor lembre, doutor Renato, que seria relevante para a CPI, que o senhor se recorde? É com pesar que eu saí da Santa Casa, eu saí mais por causa salarial mesmo. Eu gostava muito, moro aqui na cidade, acho que a cidade merece um hospital. Infelizmente, aconteceu tudo isso e claramente foi a ruptura da prefeitura com a Santa Casa que levou ao que está ocorrendo agora. Então, se voltar a erguer a Santa Casa, com certeza voltarei para lá e com o maior prazer. Não tenho
Uma pergunta que eu lembrei, o senhor está atuando atualmente aonde? Aqui em Valinhos, Vinhedo, Louveira, na região? Não? Eu tenho consultório aqui em Vinhedo. Em dezembro eu assumi a Clínica Médica do Galileu. Agora eu sou responsável pela Clínica Médica do Galileu. É o mesmo serviço que eu fazia na Santa Casa aqui, agora eu estou fazendo no Galileu. Tá, ok, obrigado. Doutor, aproveitando que o senhor já elucidou que o senhor está na Clínica Médica do Galileu, o Galileu é uma instituição privada. A Santa Casa teve e tem condições de atender o mesmo que se atende o Galileu, hoje o senhor está lá? Sim. Sempre teve. O meu serviço é o mesmo, eu não vou diferenciar um paciente que seja do SUS ou paciente que seja convênio ou particular. Doutor Lúcio, o doutor Carlos Henrique Martins nos relata que, segundo o olhar dele, o pronto-socorro municipal, na verdade, não foi fechado na Santa Casa. Na verdade, ele foi deslocado para a UPA e o sistema continuou funcionando. O senhor que atua no pronto-socorro da Santa Casa de Louveira, na Santa Casa de Valinhos, o senhor concorda? A UPA é a mesma coisa que um pronto-socorro? Não. Eu só gostaria de dizer que eu não trabalho mais na Santa Casa de Louveira. Eu trabalho na claro. prefeitura lá. Fala em relação à experiência. E mesmo. Valinhos, né? Uhum. Eu não acho, de forma alguma. Imagina, na UPA não tem como comparar uma UPA com um pronto-socorro de um hospital. Não tem como comparar. O hospital tem muito mais retaguarda, o hospital tinha cirurgião dentro do hospital, tinha ginecologista dentro do hospital, tinha intensivista dentro do hospital. Como pode comparar uma unidade de pronto atendimento com a instituição hospitalar? Eu mesmo cheguei a cansar de operar gente aqui, acidentado de carro, está lá chocado, e a gente vai lá e operava e salvamos várias pessoas aqui. Se chega um cara desse na UPA, está morto, não vai sair nunca. Lá não é um hospital. Eles têm lá, acho que, não sei para onde que eles mandam, mas deve ter um fluxo aí que eu não sei como é que está sendo seguido. Mas isso aí é uma coisa que virou uma anarquia no Brasil quase que inteiro, né? Essa coisa de UPA aí, né? Não é só aqui não, viu? Isso aí eu não estou querendo defender ninguém não, mas essa questão de UPA aí é uma política de saúde aí que não está funcionando em lugar nenhum. Lá em Valinhos também abriu lá, está meio tumultuado ainda. Estão montando lá, estão adequando, está criando bastante dificuldade lá para a Santa Casa de Valinhos também, por causa da UPA. Mas aqui ela foi montada, mas não era para ter fechado a Santa Casa, né? Volto a dizer, eu acho que o povo de Vinhedo deve muito para a Santa Casa. O povo de Vinhedo sempre foi atendido na Santa Casa, sempre teve a retaguarda da Santa Casa. E não justifica essa coisa de fechar uma instituição porque deve. Isso aí, vamos desculpar, mas não é coisa de gente séria, não. Entendeu? Se a instituição deve, vamos negociar, vamos pagar. Como você pode falar, então vamos mudar o nome do Brasil, pô. O Brasil deve, vamos mudar o país de nome. O que foi que rolou a dívida lá foi o custo operacional dela. Se ela foi bem administrada ou mal administrada, é outro problema. Mas aquilo teve um custo operacional que sempre atendeu a população de Vinhedo. E o povo de Vinhedo deve para a Santa Casa de Vinhedo. Isso aí é a mesma coisa de cuspir no prato que comeu. E não é sério e honesto você fechar a instituição porque deve para a Receita, porque deve para o governo, porque deve para funcionário, porque deve para médico. Isso não é coisa de gente séria. Entendeu? De uma sociedade correta. Eu acho que vocês jamais deveriam concordar com esse tipo de coisa. Entendeu? Vai fechar uma instituição e abrir outra porque está devendo? Pô, isso é a mesma coisa de dar calote, pô. Isso aí, eu nunca consegui admitir essa possibilidade e nem imaginar isso aí. Que isso aí fosse ser plausível de ser aceito. Entendeu? Isso, acho que não tem mais nada para falar. Tá bem. Mais alguma questão, vereador Edu, vereador Valdir Barreto? Não? Bom, doutor Renato Smith, doutor Lúcio Reis, muito obrigado. Foram grandes esclarecimentos e a CPI da Saúde os agradece. Boa noite. O doutor Bruno ou o doutor Sandro chegaram? Não? Obrigado, doutor Lúcio.
Não, né? Bom, não, acho que era só o Dr. Bruno e o Dr. Sandro. Acho que eles não estão. Nós temos a cópia dessa carta que estamos falando, vamos passar às mãos da imprensa, que é uma carta muito importante. Se tiver mais alguma questão em relação à CPI da saúde, também a gente vai conversar com os jornais, mas os depoimentos de hoje foram bastante elucidativos, eu acho que vão contribuir bastante com o objeto da CPI. Então, nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a oitiva de hoje. Agradeço a presença de todos e desejo uma boa noite.